Graça e paz do Senhor seja com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que alegria nós podemos estar juntos novamente para mais um culto de adoração ao nosso Pai, né? Eu espero que todos nós possamos estar neste momento unidos, concentrados e ajustados para esse culto de adoração. Nós estamos reunidos para adorar o Senhor. E nós estamos reunidos também para propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus, as boas novas, as boas notícias. Por isso, nós estamos neste momento no seu lar, abençoando o seu lar, abençoando o lar daqueles que também não são da nossa igreja, mas têm esse privilégio de nos receber em suas casas, e nós também temos a honra de poder entrar na sua casa. Obrigado, meu irmão, obrigado, meu amigo, minha amiga, por estar permitindo que a Igreja Batista Central Vida Nova entre na sua casa e, mais importante que isso, que a mensagem do Senhor entre no seu coração, na sua mente e habite no seu coração e faça mudanças, transformações na sua alma. E hoje, 20 de maio de 2020, nós estamos realizando o nosso culto da Igreja Batista Central Vida Nova. O título da nossa mensagem, meu irmão, é Quando oramos, Deus nos ouve? Para você fazer aí o seu embate dentro de você. Deus ouve você, Deus ouve a tua oração quando você ora. E o tema, então, claro, será oração. E o assunto é versado no tema da santificação, que tem muito a ver com a oração. Santificação e oração estão ali juntos. Então, é importante que você preste atenção na mensagem de hoje. É uma aula que o Senhor preparou para que nós possamos entender o critério de Deus para que as nossas orações sejam ouvidas. Então, nós vamos dar ênfase ao texto de primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Nós vamos chegar nesse texto aí, tá bom? Primeira epístola de João, capítulo 15, 5, versos 14 e 15. Mas antes eu quero, no preâmbulo, aqui na entrada da mensagem, eu quero citar Jó 42, verso 2, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aquele diálogo lá no final do livro de Jó, praticamente, quando Deus tem uma conversa franca com Jó, e Jó, então, ali dá a impressão que ele se converteu de uma forma total, porque agora ele não só ouvia falar, mas conhecia o Senhor. Então, ele reconhece o poder do Senhor. Então, o que eu quero dizer para nós neste momento, que não é novidade para Deus essa onda que abraçou o mundo. Dentro da sua onisciência estavam todos os acometimentos que vieram sobre a terra, desde sempre. Todos os flagelos, pestes, cataclisma que ocorreram sobre a humanidade, nada mais se você puder pensar assim, clamor de Deus e o seu amor pelas criaturas e pelos salvos, chamando-os ao arrependimento. Nós podemos olhar para essa situação toda e entender que Deus chama, Deus clama os homens ao arrependimento, querendo trazer o homem para si, Deus trazendo o homem para si mesmo. E esse Deus é o Deus que tem graça e que tem amor. Isaías 48, 9, só para você também se situar, você pode anotar aí para depois seguir o teu esboço aí. Isaías 48, 9 diz assim: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, Deus falando, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Isso é graça de Deus. Em toda a existência da humanidade,
Deus segura a sua ira, Deus contém, ele segura tudo aquilo que nós mereceríamos ter e não nos dá por amor a nós mesmos. Então é interessante que Deus está, portanto, mostrando ao mundo, primeiro, que ele tem a soberania e o poder do controle de tudo. Ele ainda tem muita gente para resgatar, muita gente para poder chamar. E segundo, mostrando a impotência das pessoas diante das calamidades como essa que nós estamos vendo hoje. Como somos nada impotentes ou tudo impotentes? A ciência, a medicina, a tecnologia, o dinheiro, o poder humano, conquistas políticas, nada pode resolver esses problemas que envolvem o mundo hoje em dia. Somente Deus. Então, é o momento das pessoas se voltarem para o alto, largarem a terra e procurarem entender que, diante disso, não há recurso na terra para que possa haver o livramento. Então, é importante. O mundo precisa de arrependimento. O mundo está buscando a terra. Não estão pensando no céu. Ninguém quer sair da terra. O homem busca freneticamente o remédio certo, porque o plano do homem é só terra. Então, Deus está mostrando como nós somos falhos e impotentes diante da vida. Temos medo de morrer. Então, Deus continua trabalhando em prol dos seus amados, está em curso a volta de Jesus, os sinais estão se evidenciando. Então, eu quero deixar para você pensar no seguinte: a questão é, sempre oramos mais? Ou seja, nós sempre tivemos, como o rio perene que tem água em todas as estações, nós sempre estivemos orando ao Senhor? Ou estamos apenas orando mais por causa desta situação mundial? Se for por isso, que lástima, não? Paulo vai nos dizer que devemos orar continuamente, que devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Nós estamos falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18. Assim sendo, a minha e a sua oração não depende de circunstâncias, e sim do amor que eu tenho pelo meu Deus e do amor que você tem pelo seu Deus. Então, é claro que tem hora que nós buscamos mais, queremos entender, no entanto, a pergunta é: nós estamos orando mais, além do que já orávamos, mas antes dessa pandemia toda, nós orávamos mais, nós estávamos constantemente orando ao Senhor, ou o motivo agora de buscar o Senhor é por causa da pandemia? Sabe aquela questão da oração do Pai Nosso, que diz assim: Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado nossos devedores. Então, quando eu perdoo, Deus já viu que eu vinha trabalhando a minha relação com as pessoas e perdoando as pessoas. Quando eu precisei, então Deus olhou todo o meu histórico de vida. Então, é importante que Deus olhe para nós hoje. Isso é muito importante. Nós estamos hoje vivendo a oração intensa, porque eu sei que é intensa, nunca se orou tanto. Mas antes disso, nós também tínhamos orações intensas ou estava mais relaxado? Muito bem, esse é o nosso preâmbulo para a gente pensar um pouco. Agora, abra, portanto, em primeira epístola de João, que nós vamos começar agora, então, a nossa mensagem. A primeira epístola de João, no capítulo 5. Nós vamos trabalhar uns 20 minutos, meia hora aí, e eu espero que você esteja disposto a aprender. Aprendemos, e cada vez aprendemos mais, para ensinarmos mais. Então, capítulo 5.
capítulo 5 de primeira epístola de João, nos versos 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Tua palavra simples, mas tem dentro dela questões muito fortes. Uma realidade que talvez muitos de nós não percebem essa realidade. Aquilo que Deus está falando conosco em 2 versos da sua palavra. Fala conosco, dá-nos ouvidos eruditos e nos ajude a entender qual a nossa posição diante dessa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus ouve as nossas orações. Evidentemente que nós não estamos falando de um Deus garçom, um Deus com bandeja, mas de um Deus imperioso, um Deus autoritário, porque ele pode ser autoritário e soberano. Não é verdade? Em seus decretos eternais, tudo aquilo que ele estipulou vai acontecer de uma maneira ou de outra. Mais ainda, além disso, nós estamos falando de um Deus gracioso. E nós vamos pensar sobre 2 questões a respeito desses versos que nós acabamos de ler. A primeira questão é: não é simples assim pensar que basta pedir em nome de Jesus para recebermos tudo o que pedimos. A mensagem didática deste verso nos traz detalhes muito importantes. Quais? Primeiro, o que é que você acha que tem de interessante no verso 14? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Então, eu busco Deus, eu me aproximo de Deus e eu peço alguma coisa para Ele. Qual é o detalhe? De acordo com a sua vontade. De acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Então, primeiro, a vontade de Deus é soberana. Ninguém incute na cabeça dele algo para se beneficiar. Ou seja, ninguém manipula Deus. Então, primeira questão é a vontade soberana. A segunda é que ele nos ouvirá quando eu me aproximo dele, quando eu busco por ele, quando eu tenho alguma necessidade. A Bíblia diz que quando eu estou em anuência, em conveniência não, mas com participação dentro do plano dele para a nossa vida, ele vai nos ouvir e vai nos responder. Então, primeira coisa que eu quero discutir com vocês é: nos ouvirá. Dentro desse final, ele diz no final do verso 15, ele diz que nos ouve em tudo o que pedimos. Então, nós podemos tirar daí 2 coisas. Primeiro, ele simplesmente nos dá a garantia de que ouviu a nossa oração. Mas isso não quer dizer que atendeu o que pedimos. No verso 14, diz que, vou repetir para que a gente guarde bem o verso: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Pronto, ponto. Parou aí. Ele nos ouvirá. Agora, será que ele atendeu a nossa petição? Então, o segundo, então o segundo verso vai dizer que ele ouviu e nos atendeu, porque estamos em consonância, em concordância com a soberania dele. Mas tem um outro detalhe sobre esse ensinamento, que é a nossa postura. A nossa postura, meus irmãos, aqui é que entra o cerne da questão das nossas orações. Às vezes nós oramos tanto, nós gastamos tanto tempo e joelho e lágrimas, parece que a coisa não flui. Então, o que eu entendo disso?
Eu preciso saber orar. Nós vamos explicar isso em detalhes. O que é saber orar? Saber pedir. E depois, outra coisa, como orar? Então, saber orar e como orar. Como orar é o meu estado de espírito. Como está a minha vida no altar de Deus? Como está a minha vida durante o tempo da minha peregrinação? Durante as minhas 24 horas do dia? O que eu faço, o que eu acerto, o que eu erro e como que eu vou trabalhar isso na minha vida para quando me debruçar diante do Senhor, Ele me ouvir e, além de me ouvir, me responder. Ok? Então, o que nós temos que pensar? Isaías 59, nós vamos mostrar um texto muito, muito, muito importante. Isaías 59, muito importante. Nos versos de 1 a 3, diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. Não está encolhido, que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ou seja, ele está sempre pronto para nos ouvir. O verso 2 vai trazer uma conjunção adversativa. Na minha versão NVI vai dizer assim: mas as tuas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Lembra que nós vimos lá na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14? Diz que se nós estivermos de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Aqui está dizendo que existem coisas que Deus não ouve nas nossas orações. E ele está falando da minha postura, da minha qualidade de vida. No verso 3 ele vai dizer: pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Então, a mão de Deus não está encolhida, mas será que ele ouve? A Bíblia aqui está dizendo que não, que ele não ouve muitas vezes as nossas petições. Esse cenário aqui é um cenário judaico, lá dos hebreus, o povo de Israel, o povo que andava torto, o povo que andava em trevas, o povo idólatra, o povo orava e não acontecia nada. Por quê? A resposta vem do profeta, porque as suas mãos estão sujas, são mentirosas. Então, voltando lá, o que nós temos que entender, voltando na nossa palavra lá, volta novamente lá, nós vamos encontrar uma situação parecida com isso aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, vai lá no capítulo 4 de Tiago. Capítulo 4 de Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Volte no capítulo 3 de Tiago, no último verso. Volte assim. Você está no capítulo 4, verso 1, levanta o dedo o verso 18 do capítulo 3 de Tiago, que diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Pacificador é aquele que leva a mensagem de paz, não controvérsia, não contendas, não porfias, não ciúmes, não inveja, não mentiras, não guerras humanas. Então, Tiago está dizendo que nós pedimos mal. Veja que esse texto do Novo Testamento está em concordância com Isaías 59. Aquele povo também orava. Aqui,
Tiago está dizendo que nós construímos guerras. Nós construímos contendas dentro de nós. A Bíblia está dizendo aqui que nós guerreamos dentro de nós. Às vezes nós estamos entabulando questões aqui na mente que não aconteceram, que não vão acontecer, mas você projeta dentro da sua cabeça uma guerra, uma vingança por fulano de tal, por situação, por vários tipos de coisas que estão acontecendo. Até no cenário político, que a gente vê tanta guerra hoje em dia. Então, é importante que eu possa entender que eu não tenho, porque não peço. Não peço como? Como está na nossa primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Não estamos em concordância com Deus. Ali está dizendo que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E muitas vezes não é isso que acontece. Então eu preciso pensar, eu preciso refletir. Você também. Não é simplesmente se ajoelhar e achar que Deus vai olhar a sua linda oração ou a minha linda oração. É muito importante que nós possamos, então, entender. Então, tudo isso nos remete a uma conclusão para que as nossas orações possam ser ouvidas. Que conclusões? Atitudes diante de Deus. Atitudes diante de Deus. Elas são ou não são agradáveis diante dele? Quando eu me ajoelho, quando Deus está me ouvindo, ele está olhando o meu retrospecto, agrada a ele? Eu tenho sido parcialmente pontual com o Senhor e entregando a ele todas as minhas mazelas, culpas e arrependimento, perdão? Eu tenho feito isso cotidianamente. Então, as minhas atitudes, a minha vida, meus costumes, a minha ética, os meus pensamentos, os meus relacionamentos, os meus tributos, a minha santificação e adoração. Percebe que Deus nos chamou para tudo isso? Tudo isso. Então, nós voltemos, então, ao livro da Epístola de João, que nós estávamos no capítulo 5. Nós vamos voltar ao capítulo 3 da primeira Epístola de João. Volta lá, no capítulo 3 da primeira Epístola de João. Nós estávamos no capítulo 5, nós vamos voltar ao capítulo 3, nos versos 21 e 22, que diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Se o nosso, outra preposição aí, ou uma conjunção condicional. Lá em Isaías era mas, adversativa. Aqui, condicional. Se o meu coração, se o seu coração não te condenar. O que significa isso? Eu estou limpo. Assim como você, quando vai participar da ceia do Senhor, você faz a sua oração de manhã, à tarde, à noite, chega na igreja, ok com Deus. Você vai participar da ceia, o teu coração não te condena em nada. Se te condena em alguma coisa, faltou alguma entrega da sua parte. Então, o mesmo João que escreveu no capítulo 5, que se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá, esse mesmo autor está dizendo, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Eu vou ajoelhar, eu vou orar, eu vou pedir por mim, eu vou pedir pela minha família, eu vou pedir pelo mundo. Eu tenho gabarito. Não porque eu mereça, mas eu tenho levado uma vida regrada diante do Senhor. Eu sei do que eu sou feito. Davi vai dizer que nós somos pó. E ele entende porque somos pó. Falhos, pecaminosos. Aí no verso 22, diz assim, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Então, tem aqui outro detalhe. Meu coração não me condena e eu tenho obedecido a palavra do Senhor. Eu tenho tido uma vida que consta, eticamente falando, com a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa palavra ética, porque representa comportamento dentro da sociedade ou regras que conduzem uma boa sociedade. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o meu coração não me condena, então eu recebo porque obedeço aos seus mandamentos. Você vai pensar assim, mas tudo? Não, você obedece de acordo com a sua compreensão psicológica,
do seu entendimento, da sua profundidade, sabe, do conteúdo que você tem, do conhecimento que você tem da palavra, o pouco ou o muito. Nós sabemos que Deus vai cobrar de nós na proporção de que Ele nos tem dado. Então, obedecer aos mandamentos é estar dentro daquilo que você sabe que você é capaz e deve fazer. E não compactuar com o mal. E não negligenciar a palavra de Deus. E tem um terceiro detalhe aqui nesse verso 22, que ele vai dizer: e fazemos o que lhe é agradável. Percebe? Não é tão simples assim orar e achar que Deus tem que nos responder. Eu tenho que fazer um exame de consciência. A minha vida, ela está num processo evolutivo de crescimento pela palavra. A minha vida tem sido formatada pela palavra, pela ação do Espírito Santo, pelo envolvimento dele na minha alma. Eu tenho crescido, tenho buscado ao Senhor, caio, mas tenho me levantado com arrependimento, faço tudo que é agradável a Ele. Você vai dizer, mas ninguém faz tudo que é agradável. Mas a Bíblia aqui está dizendo, obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Você sabe o que você deve evitar e muitas vezes não evita. Você sabe o que muitas vezes você deve fazer e não faz. Portanto, né, essa mensagem é para a gente dar um aperto aqui, um ajuste nos nossos parafusos de santificação. O tema é santificação. E nós não podemos esquecer que nós estamos no meio de uma grande fornalha. E Deus quer refinar a nossa vida. Entende? Deus quer refinar a gente, quer provar a gente. Ele quer deletar as impurezas da nossa vida. Ele quer que a gente seja realmente os arautos dele. Nós que vamos proclamar a palavra que salva. Mas antes disso, dentro da nossa própria vida, é isso aí. Estarmos na torre de vigia, os atalaias do Senhor, olhando para nós mesmos, como se nós pudéssemos investigar lá dentro, e podemos. Então, percebe que o Senhor, Ele quer ouvir a sua oração, mas Ele quer ter prazer em te atender e me atender também. Então, meus queridos irmãos, a igreja tem hoje um grande compromisso com a família. Cuidar, prover, ensinar, exortar, também com o Brasil. Orar pelo presidente, pelos brasileiros, pelos políticos de forma geral, pedir justiça divina sobre a nossa nação. Orar é algo imperioso para todas as igrejas evangélicas deste país. Cabe a nós destruirmos as fortalezas do mal pela oração. E em o nome de Jesus, cujas potestades estão debaixo dos seus pés. Mas também, querida igreja, tomarmos consciência de que somos muito interesseiros, egoístas, como vimos lá em Tiago. Produzimos guerras. Muitos são crentes inchados. Você sabe o que é um crente inchado? É aquele que está lá na igreja e o pastor está trazendo uma palavra e é doce a palavra, ela é maravilhosa, ela entra certinho, ela vem ao encontro do coração e ele pega a enxadinha dele e fala, essa palavra é para mim. Ele puxa para ele. Mas tem aqueles crentes que também estão lá e que a palavra choca, vai de encontro a ele e ele fala, não, essa palavra é crente pá, o crente pá. Ele pega a pazinha dele, joga, é tua. Essa palavra é para você. E ele se isenta disso. Então, podemos, diante das fornalhas, sermos aprovados e refinados pelo fogo das altas temperaturas da vida. Não é mesmo? Então, nós precisamos ser coerentes em tudo que fazemos. Coerentes. Nós não fomos arrebatados no primeiro arrebatamento nosso, nós não fomos arrebatados e sermos transportados para o império do amor de Deus em Cristo Jesus por nada. Nós fomos trazidos para o reino justamente para darmos frutos, e frutos que permaneçam. Então, é importante esta lição de hoje. A tua oração, Deus ouve? Se não ouve, por que será? Pergunte para Deus e pergunte para você mesmo. Como está a sua vida relacional? Como está a sua vida dentro de casa? Como está a sua relação com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais? Ou lá no trabalho, ou em qualquer lugar. Como está? Então, a palavra nos ensinou hoje. Deus é soberano em nossas vidas.
Ele nos dá conforme a sua vontade. Segundo, preciso saber orar, ou seja, saber pedir. E também preciso saber como orar, como eu estou espiritualmente. E isso nos remete ao terceiro ponto que nós vimos: minhas atitudes precisam ser agradáveis diante de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Coloque-se diante de Deus neste momento. Minha culpa. Senhor, eu sou assim, assim, assado. Eu tenho algumas falhas, eu quero colocar diante do Senhor. Tenho instabilidade emocional, tenho complexo, tenho medo, e eu quero estar autêntico quando eu me ajoelhar diante do Senhor. Quero que as minhas atitudes agradem a Ti. Faça a sua meia-culpa neste momento e entrega para Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que sofreu, padeceu, se agoniou ao ponto de suar sangue por ele, que veio e passou todas as agruras da vida que um ser humano jamais passou. Mas passou por obediência ao Pai, total, e por amor a nós. Voluntariamente ele se ofereceu, e ele que foi tentado, provado em todas as situações humanas, mas não pecou. Ó Pai, é em nome deste Deus maravilhoso que nós aqui estamos nos curvando diante do Senhor. Estamos olhando a nossa biografia por dentro, de uma maneira que ninguém sabe quem eu sou. O Senhor é quem diz quem eu sou. Então é a Ti que eu entrego neste momento todas as minhas mazelas, toda a minha culpa. Eu não entrego a minha culpa a ninguém. Cristo já carregou a minha culpa. E hoje eu sou livre. Hoje o pecado não me condena, mas o pecado me tem trazido atrasos. Ele me tem feito não prosperar. Eu ando cansado, oprimido, desanimado, sem força para ler a palavra e orar a palavra. Eu preciso da tua força, eu preciso da sua renovação. E eu entrego aqui os meus pecados. E eu oro por este ouvinte, por este homem e por esta mulher. Eu oro por esta pessoa que está neste momento entregando a sua culpa, entregando os seus motivos que não permitem que o Senhor lhe responda às orações. Estou entregando aqui as mãos ensanguentadas injustamente por atitudes mentirosas que não são compatíveis com a cruz de Cristo. E eu peço, em nome de Jesus, perdoa essa pessoa que te pede perdão. Aqueles que são inapropriados como maridos e como esposas, que estão dentro do lar em litígio, que não se entendem, que um toma o seu papel, o papel do outro, e quer comandar uma casa que o Senhor ensinou desde o princípio como deve ser. Traga, portanto, harmonia nos lares, entre famílias, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. Que o Senhor traga, Senhor, a perpetuidade do teu amor, da harmonia, da uniformidade, da cruz perfeita de Cristo, aquele que foi imolado contra todas essas mentiras que nos levavam à morte. Suplicamos, Pai, a redenção para que nós possamos dar frutos. Muitos de nós estamos inoperantes, estamos como uma raiz seca, estamos como galhos secos, e nós queremos florir, perfumar, alimentar, trazer sombra, dessedentar aqueles que estão por aí desorientados, não sabendo aonde ir, o que fazer, quem procurar. E nós estamos aqui dentro do reino, Pai, às vezes acomodados nos nossos vícios, nas nossas depurações do pecado. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Estende a tua mão sobre todos nós neste momento. Livra-nos, limpa-nos
Livra-nos, Pai do mal, das acusações de Satanás. Eu lhe peço por toda a nossa igreja e por todas as pessoas que estão assistindo este culto neste momento. E eu glorifico a Ti e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém.